Ela perdeu o filho. Ele perdeu a esposa. Os dois acreditavam que jamais voltariam a sorrir. Mas será que o destino ainda guardava uma nova chance para esses dois corações? Fique comigo até o final e descubra esta emocionante história de amor, esperança e recomeços. No começo de 1983, a pequena cidade de Santa Aurora vivia no ritmo tranquilo do interior. O hospital municipal era simples, mas conhecido pelo médico mais jovem da região. Aos 29 anos, o Dr. Júlio já carregava uma dor que o tempo ainda não havia conseguido aliviar. Viúvo havia 2 anos, mergulhou no trabalho para suportar a ausência da mulher que perdera durante uma grave doença. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Natália, de 25 anos, tentava reunir forças para recomeçar. Meses antes, ela e o marido haviam perdido o único filho, um menino de 5 anos. A tristeza transformou o casamento em silêncio, e os dois decidiram seguir caminhos diferentes. Sem casa própria e sem coragem de permanecer na cidade, onde cada rua trazia uma lembrança dolorosa, Natália aceitou uma vaga como ilustradora em uma pequena editora do interior. Levava apenas uma mala, uma bolsa com seus documentos, algumas economias e um caderno onde desenhava desde menina. Durante a viagem, porém, uma chuva intensa fez o ônibus derrapar em uma curva da estrada. O impacto foi forte. Quando abriu os olhos por alguns segundos, ouviu vozes apressadas e depois tudo voltou a escurecer. Horas mais tarde, uma ambulância estacionava diante do hospital de Santa Aurora. Júlio correu para a sala de emergência sem imaginar que aquela jovem desacordada mudaria completamente o rumo da sua vida. Enquanto a equipe preparava a cirurgia, ele respirou fundo e disse: "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Ela ainda tem uma chance." A cirurgia durou mais de 3 horas. Natália havia sofrido uma fratura na perna, vários cortes pelo corpo e uma lesão interna que exigiu rapidez da equipe. Quando tudo terminou, Júlio tirou as luvas, passou a mão no rosto cansado e agradeceu por terem conseguido estabilizá-la. Os dias seguintes foram de muita observação. Ela permaneceu sedada e só despertou completamente quase 2 dias depois. Ao abrir os olhos, viu o quarto branco do hospital e se assustou. Júlio entrou logo em seguida para examiná-la. "Fique tranquila, você sofreu um acidente de ônibus, passou por uma cirurgia, mas está se recuperando muito bem." Natália respirou aliviada, mas logo perguntou pela bolsa e pela mala. Uma enfermeira chamada Lúcia respondeu com delicadeza que os pertences não haviam sido encontrados durante o resgate. Natália fechou os olhos por alguns segundos. Ali estavam seus documentos, o dinheiro que havia conseguido juntar e o endereço da editora onde começaria a trabalhar. Ela agradeceu pelo cuidado recebido, mas preferiu guardar a tristeza para si. Nos dias seguintes, Júlio passava todas as manhãs para examiná-la. As conversas eram rápidas, sempre sobre sua recuperação. Mas ele percebeu que aquela paciente nunca reclamava da dor e sempre tratava todos com educação. Certa tarde, a enfermeira encontrou Natália desenhando com um simples lápis emprestado. Era o jardim visto pela janela do quarto. Impressionada, mostrou o desenho a Júlio. Ele sorriu discretamente ao observar os traços delicados. "Foi você quem fez?" Ela respondeu com timidez. "Desenhar sempre foi o jeito que encontrei para colocar um pouco de paz dentro da cabeça." Júlio devolveu o papel com cuidado. "Você tem um dom, Natália." Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou ao hospital. Um sorriso pequeno, mas sincero. Sem perceber, aquele quarto começava a ficar um pouco mais leve para os dois. 2 semanas se passaram e a recuperação de Natália surpreendeu toda a equipe do hospital. Ela já conseguia caminhar com cuidado, apoiando-se em uma bengala emprestada pela fisioterapeuta. Na manhã da alta, Júlio entrou no quarto com um sorriso discreto. "Tenho uma boa notícia. Você está pronta para ir embora."
Qualquer paciente comemoraria. Mas Natália permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Júlio estranhou a reação. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo antes de responder. Não é falta de gratidão, é que eu não tenho para onde ir. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela contou toda a verdade. Falou do filho que havia perdido, do casamento que não resistiu ao luto, da oportunidade como ilustradora em uma pequena editora e do acidente que a fez perder a bolsa, os documentos e o contato da empresa. Acho que eles devem ter contratado outra pessoa. Nem sabem se eu estou viva. Júlio ouviu tudo em silêncio. Sentiu um aperto no peito ao perceber que aquela jovem carregava uma dor tão profunda quanto a dele. Mesmo assim, manteve a postura profissional. Depois de assinar a alta, disse: "Vamos encontrar uma solução." No fim da tarde, a chuva começou a cair forte sobre Santa Aurora. Júlio telefonou para a única pensão da cidade, mas todos os quartos estavam ocupados por visitantes que participavam de uma feira agrícola na região. Tentou outra alternativa, uma senhora que costumava alugar quartos para viajantes, mas descobriu que ela havia saído da cidade para visitar a família. O pequeno alojamento do hospital também estava fechado para reformas. Já passava das 8 da noite quando Júlio saiu do plantão. Ao atravessar a varanda do hospital, encontrou Natália sentada em um banco, abraçada à pequena sacola de roupas que recebera da enfermagem, observando a chuva sem saber qual seria o próximo passo da sua vida. Ele parou por alguns segundos, respirou fundo e disse com calma: "Você não pode passar a noite aqui. Venha, pelo menos hoje. Amanhã nós resolvemos isso juntos." Natália hesitou por alguns instantes. "Doutor, eu não quero incomodar." Júlio respondeu com tranquilidade: "Você não está incomodando. Só não acho certo deixar alguém que acabou de sair do hospital enfrentar essa chuva sozinha." Ela aceitou, ainda sem graça. Durante o caminho, os dois conversaram pouco. A chuva batia no para-brisa, enquanto as ruas silenciosas de Santa Aurora ficavam para trás. A casa de Júlio era simples, organizada e ficava perto do hospital. Não era a mesma onde vivera com a esposa. Depois da perda, ele preferiu começar de novo em outro lugar, onde as lembranças doessem um pouco menos. Ao abrir a porta, ele acendeu as luzes e disse: "Pode ficar à vontade. O quarto de hóspedes é pequeno, mas espero que você descanse bem." Natália agradeceu emocionada. Fazia muito tempo que não encontrava um gesto de bondade tão sincero. Antes de dormir, Júlio preparou um chá quente e deixou alguns remédios sobre a mesa. "Se sentir qualquer dor, me chame. Amanhã cedo volto para o hospital." Ela sorriu. "Obrigada, não só pelo tratamento. Obrigada por não me deixar sozinha." Na manhã seguinte, Júlio saiu cedo para o plantão. Natália acordou um pouco depois e, sem conseguir ficar parada, preparou um café simples. Lavou a xícara que usou e percebeu que algumas plantas da varanda estavam secas. Pegou um regador e molhou cada uma delas com cuidado. Quando Júlio voltou para almoçar, estranhou o perfume de café fresco pela casa. Encontrou a mesa posta e Natália logo explicou: "Espero que não se importe. Eu precisava agradecer de alguma forma." Júlio olhou ao redor. As plantas pareciam mais vivas e a casa, que há muito tempo servia apenas para dormir, transmitia uma sensação diferente. Ele sorriu de leve. "Acho que elas também estavam precisando de companhia." Natália sorriu de volta. Sem perceber, os dois começavam a transformar o silêncio da casa em algo muito mais acolhedor. Os dias que seriam apenas uma solução provisória acabaram se estendendo. Júlio conversou com algumas pessoas da cidade, mas ainda não conseguiu um lugar adequado para Natália. Como ela precisava voltar ao hospital para fazer curativos e acompanhar a recuperação da perna, ele insistiu que permanecesse na casa por mais alguns dias.
Quando você estiver completamente bem, encontraremos um lugar tranquilo para você. Natália concordou, prometendo que não abusaria da hospitalidade. Enquanto Júlio passava horas atendendo os pacientes, ela aproveitava o tempo para desenhar. Certa tarde, encontrou uma caixa com molduras vazias guardadas no armário da sala. Pediu permissão para usá-las e colocou nelas algumas ilustrações de paisagens que havia feito. Quando Júlio chegou em casa, ficou alguns segundos observando os quadros nas paredes. A casa parecia mais iluminada. Você conseguiu mudar este lugar sem trocar um único móvel, comentou admirado. Natália sorriu. Às vezes, pequenos detalhes fazem diferença. Aos poucos, ela também começou a preparar refeições simples. Sabia que Júlio vivia esquecendo de almoçar por causa do trabalho. Sempre deixava uma marmita pronta na geladeira com um bilhete: "Não trabalhe de estômago vazio." Ele achava graça daqueles recados, e mesmo nos dias mais difíceis, acabava sorrindo antes de comer. Em uma manhã de sábado, Júlio passou em uma papelaria antes de voltar para casa. Entregou a Natália uma sacola. Dentro havia um bloco de papel especial, lápis de desenho e um estojo de aquarela. Ela ficou sem palavras. Não precisava fazer isso. Júlio respondeu com simplicidade: "Precisava sim, um talento como o seu não pode ficar parado." Natália segurou os materiais com os olhos marejados. Fazia muito tempo que alguém acreditava nela daquele jeito. Sem perceber, a amizade entre os dois começava a ocupar um espaço cada vez maior em seus corações. Na semana seguinte, Natália já caminhava com muito mais segurança. Embora ainda mancasse um pouco, fazia questão de acompanhar Júlio até o portão todas as manhãs antes de ele seguir para o hospital. "Tenha um bom plantão", dizia sempre com um sorriso. Ele respondia: "E você não exagere. O médico aqui ainda sou eu." Os dois riam, e aqueles pequenos momentos passaram a fazer parte da rotina. Em uma tarde, enquanto organizava alguns papéis, Júlio encontrou um envelope com o nome da editora onde Natália deveria ter começado a trabalhar. Ela explicou que o endereço estava anotado em um caderno que desapareceu no acidente. Mesmo assim, ele resolveu telefonar para a cidade vizinha. Depois de algumas ligações, conseguiu falar com o proprietário da editora. A resposta não era a que esperavam. Como Natália nunca apareceu, a vaga havia sido preenchida havia vários dias. Ao desligar o telefone, Júlio ficou sem saber como dar a notícia. Natália percebeu pela expressão dele e apenas sorriu de forma serena. "Tudo bem. Acho que essa oportunidade ficou para trás." Apesar da tranquilidade nas palavras, ela se recolheu ao quarto e passou horas olhando pela janela, tentando esconder a decepção. Naquela noite, Júlio voltou mais cedo do hospital, trazendo uma pequena caixa de bombons. Entregou a ela sem fazer discurso. "Achei que um pouco de chocolate pudesse melhorar o dia." Natália riu baixinho. "O senhor tem receita para isso também, doutor?" Ele respondeu brincando: "Essa é uma receita que nunca vi fazer mal a ninguém." Os dois dividiram os bombons na varanda enquanto observavam a chuva fina caindo sobre a cidade. Pela primeira vez em muito tempo, a conversa não girou em torno de doenças, perdas ou lembranças dolorosas. Falaram de livros, de filmes, de desenhos e dos sonhos que ainda guardavam no coração. Sem que nenhum dos dois percebesse, a esperança começava a ocupar o espaço que antes pertencia apenas à saudade. Os dias passaram depressa, e a casa de Júlio já não parecia tão silenciosa como antes. Certa manhã, Natália terminou uma ilustração inspirada nas crianças, que via brincando na praça em frente ao hospital. Júlio ficou impressionado com a delicadeza do desenho e, sem avisá-la, mostrou a obra ao Sr. Anselmo, dono da única livraria de Santa Aurora. O comerciante sorriu ao ver o talento da jovem e comentou que uma editora da cidade vizinha procurava alguém para ilustrar um livro infantil de um escritor da região. Júlio voltou para casa animado e contou a novidade. Natália ficou surpresa. "Você fez tudo isso por mim?"
Ele respondeu naturalmente: Você merece outra oportunidade. Um acidente não pode decidir o resto da sua vida. Alguns dias depois, ela foi até a livraria conhecer o escritor e levou algumas ilustrações. O trabalho encantou a todos, e Natália recebeu a encomenda do primeiro livro. Ao voltar para casa, entrou sorrindo e mostrou o contrato a Júlio. Sem pensar, os dois se abraçaram para comemorar. Quando perceberam a proximidade, afastaram-se um pouco, sem jeito, mas com um sorriso impossível de esconder. Naquela noite, Natália preparou um bolo simples de fubá para agradecer. Enquanto tomavam café na cozinha, ela disse baixinho: Achei que nunca mais fosse desenhar para alguém. Júlio respondeu olhando para ela: Às vezes a vida fecha uma porta porque existe outra esperando para ser aberta. Natália permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu e respondeu: Ainda bem que o destino me trouxe para Santa Aurora. Júlio abaixou os olhos para esconder o próprio sorriso. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele percebeu que voltar para casa deixava de ser apenas o fim de um dia de trabalho. Agora havia alguém esperando por ele. E essa simples ideia tornava cada manhã e cada retorno muito mais especiais. O trabalho para a editora começou a ocupar boa parte das manhãs de Natália. Ela montou um pequeno canto de desenho perto da janela da sala, onde a luz entrava com suavidade. Enquanto criava as ilustrações, Júlio seguia com a rotina intensa no hospital, mas sempre encontrava um momento para passar em casa na hora do almoço. Certo dia, ao chegar, encontrou sobre a mesa uma marmita, um pedaço de torta e um bilhete escrito à mão. Não esqueça que alguém está torcendo para você voltar bem. Ele sorriu sozinho, antes mesmo de abrir a lancheira. Naquele mesmo dia, uma forte chuva fez o hospital receber vários pacientes de uma só vez, e Júlio precisou ficar até tarde atendendo. Quando finalmente abriu a porta de casa, já passava das 10 da noite. Natália estava acordada, lendo um livro na sala. Ao vê-lo, levantou-se imediatamente. Você ainda não jantou, não é? Sem esperar resposta, aqueceu a sopa que havia preparado. Júlio sentou-se à mesa e, depois de algumas colheradas, comentou: Não me lembro da última vez que alguém esperou por mim. Natália sorriu com delicadeza. Ninguém deveria chegar em casa e encontrar apenas silêncio. As palavras tocaram profundamente os dois. Dias depois, aconteceu a inauguração de uma pequena exposição de artistas locais na biblioteca da cidade. Entre as obras, havia 3 ilustrações de Natália, e muitos moradores pararam para admirar seu talento. Júlio caminhava discretamente pelo salão quando seus olhos encontraram um quadro diferente dos outros. Era o jardim do hospital, iluminado pelo sol da manhã, exatamente como ele costumava vê-lo antes de iniciar o expediente. No canto da pintura havia apenas uma pequena dedicatória, ao lugar onde a esperança voltou a florescer. Júlio olhou para Natália emocionado. Ela apenas sorriu. Não era preciso dizer mais nada. Ambos sabiam que aquela obra guardava um significado muito maior do que qualquer palavra poderia explicar. Naquela noite, depois da exposição, Júlio e Natália voltaram para casa, caminhando devagar pelas ruas tranquilas de Santa Aurora. O vento era leve e a cidade parecia ainda mais bonita sob a luz dos postes. Durante alguns minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Quando chegaram ao portão, Júlio respirou fundo e quebrou o silêncio. Natália, eu passei muito tempo acreditando que meu coração tinha parado no dia em que perdi minha esposa. Achei que nunca mais seria capaz de sentir o que estou sentindo agora. Ela abaixou os olhos emocionada. Eu também tinha medo de voltar a ser feliz. Sentia culpa por continuar vivendo depois de perder meu filho. Júlio segurou delicadamente as mãos dela. Amar de novo não apaga quem fez parte da nossa história. Só mostra que a vida ainda pode nos surpreender. Com os olhos marejados, Natália sorriu e respondeu baixinho:
Eu também gosto de você, Júlio. Sem pressa, ele acariciou seu rosto e lhe deu um beijo suave, cheio de respeito e carinho. Não era apenas o começo de um romance, mas o encontro de duas pessoas que aprenderam a transformar a dor em esperança. Nos dias seguintes, o namoro foi recebido com alegria pelos moradores da cidade. Dona Lúcia, a enfermeira, brincava dizendo que já desconfiava daquele final desde a época em que Natália desenhava o jardim do hospital. Alguns meses depois, a editora ofereceu um contrato fixo para a jovem ilustradora, permitindo que ela trabalhasse sem precisar deixar Santa Aurora. Quando contou a novidade, Júlio abriu um largo sorriso. Agora, além de um futuro promissor na profissão que tanto amava, Natália tinha finalmente encontrado um lugar que podia chamar de lar. E pela primeira vez em muitos anos, os dois conseguiam olhar para o amanhã sem que a tristeza fosse maior do que a esperança. Um ano depois, Santa Aurora inteira se reuniu na pequena igreja da cidade para celebrar o casamento de Natália e Júlio. A cerimônia foi simples, exatamente como os dois desejavam, cercada pelas pessoas que acompanharam de perto a história deles desde o acidente. Quando Natália entrou, Júlio sorriu emocionado. Depois de tudo o que haviam enfrentado, aquele momento parecia um presente que a vida guardara com carinho. Os anos passaram, e a casa que antes era silenciosa ganhou novas risadas. O casal foi abençoado com 2 filhos, um menino e uma menina, que cresceram correndo pelo quintal, enquanto Natália transformava um dos cômodos em seu ateliê de ilustrações. Júlio continuava dedicado ao hospital, mas agora sempre fazia questão de voltar cedo para jantar com a família. Em uma tarde de domingo, ele entrou no ateliê e encontrou Natália terminando um novo quadro. Nele, apareciam 4 pessoas caminhando de mãos dadas por uma estrada iluminada pelo pôr do sol. Júlio sorriu e perguntou: "Quem são eles?" Natália colocou o pincel sobre a mesa e respondeu: "Somos nós. Durante muito tempo eu só conseguia desenhar a dor. Hoje prefiro pintar a esperança." Júlio a abraçou enquanto as crianças corriam pela casa chamando pelos dois. Naquele instante, ele percebeu que o destino havia transformado uma noite de chuva e um acidente inesperado em uma história de amor capaz de devolver a alegria a 2 corações que acreditavam nunca mais voltar a sorrir. E foi assim que Natália e Júlio descobriram que as maiores perdas da vida nunca impedem um novo começo, quando existe coragem para abrir o coração outra vez. Você acha que depois de tanta dor é possível amar novamente? E se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e se o botão Hipar estiver disponível para você, clica nele. Assim você apoia nosso canal. É totalmente gratuito e ajuda muito o canal a continuar trazendo novas histórias como esta. Muito obrigado por fazer parte da nossa família e até a próxima história.